Vai abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O texto da mensagem está dos versos 11 até o verso 32. Só que até chegar lá, vamos dar uma olhadinha a partir do primeiro verso. Não vou ler, mas vou tentar explicar o que está acontecendo nesse momento da vida do ministério do Cristo. Se você puder ficar com a Bíblia aberta ou com seu celular, preferência em modo avião, né? Na sua mão aí ajuda. Olha o que diz os primeiros versos para você entender o cenário onde ele começa a contar essa história. Quem que está precisando ouvir esse recado de Jesus nesse dia? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Essa turma ilegítima dentro do entendimento religioso judaico, gente que não poderia se aproximar de Deus pelos caminhos religiosos propostos a partir do entendimento deles, né? Essa turma que se dividia em 4 grupos: saduceus, fariseus, zelotes e essênios. São os 4 grupos religiosos onde a figura dos publicanos e pecadores causavam grande tensão, e a rejeição desse pertencimento da religião para eles era algo muito forte dentro do entendimento religioso da época de Jesus. Em contrapartida, eles estão o tempo todo tocando em Jesus, eles estão o tempo todo conversando com Ele, o tempo todo estão à mesa de Jesus, o tempo todo estão escutando, e isso está incomodando demais uma turma, que está no verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então você percebe o incômodo religioso que Jesus está causando na vida de alguns que estão muito bem resolvidos no seu gueto, no seu departamentinho, e eles olham para Jesus anunciando o reino de Deus, olhando para o alto e chamando Deus de Pai, ao mesmo tempo que ele não tem problema nenhum em se aproximar de pecadores e publicanos e conversar com eles. De certa forma, esses grupos religiosos estão olhando para Jesus e estão percebendo se há algum tipo de identificação no seu discurso, na sua mensagem, na sua prática de vida com o grupo que eles pertenciam. Para ver se há algum vínculo, se em algum momento há uma conexão da missão de Jesus com o que eles anunciavam. E cada vez mais Jesus vai se afastando dessa turma, cada vez mais a sua mensagem, o seu jeito de falar, os seus relacionamentos sendo construídos, a maneira como ele está expressando o amor e a graça de Deus, mostra que não há nenhum vínculo de pertencimento e identificação com os grupos existentes. E o capítulo 15 é um capítulo de rompimento com o grupo dos fariseus, onde ele está dizendo, esse partido que vocês estão tentando me filiar, desde o momento que eu comecei a andar por Jerusalém, eu quero dizer para vocês aqui agora, eu vou contar 3 parábolas, e essas parábolas vão denunciar que a gente não caminha na mesma direção. Eu vou mostrar que o meu projeto é extremamente radical e muito diferente do que vocês pensam sobre o reino de Deus e como vocês enxergam a religião.
e eu não consigo entrar nessa caixa, esse mundo não me cabe. Eu vou anunciar agora 3 histórias, e nessas 3 histórias vocês perceberão que a gente, a partir de agora, tem um caminho rompido. E ele começa contando da ovelha perdida. É um homem que tem 100 ovelhas e uma se perde. E ele conta, fala, não, está faltando uma aqui, eu vou fazer o seguinte, eu preciso encontrá-la. E ele abandona as 99 e sai em busca dessa ovelhinha perdida. E ele não deixa no aprisco, né? Tem uma canção que fala, as 99 ficam no aprisco. Não tem uma cançãozinha, mas se você ler o texto, ela está no deserto. Ele nem cercou. Ele deixa, correndo o risco de, encontrando essa, voltando, não encontrar mais nenhuma. Porque elas não estão protegidas. Ele está dizendo, meu projeto é extremamente radical para caber dentro do entendimento de vocês. Ou seja, eu estou anunciando que o meu caminho é um caminho de rompimento com toda a história de Israel, com esses grupos religiosos e com esses que se acham moralmente adequados para o reino de Deus, para buscar uma que se perde pelo caminho. E eu não estou aqui para calcular as perdas, eu estou aqui para alcançar pecador. Eu não estou aqui para ficar contabilizando quem é e quem não é, eu não estou aqui para ficar contando quem gosta de mim e quem não gosta, eu estou aqui para aproximar a gente que se perde, que se fere na jornada da vida. A segunda parábola, a proporção é um pouco menor, é de uma mulher que perde uma moeda em casa, e ela vai até encontrar, e aí depois de encontrar, ela chama as amigas, faz uma festa, e ele está aqui dizendo que a partir dele as relações são de afeto. As relações agora estão carregadas de amor. E ele começa a se aproximar de gente pecadora, de gente que se perde, porque um caminho de amor está se estabelecendo a partir dele. Ele é o jeito amoroso de Deus resgatar o homem. E ele veio buscar e resgatar o que se havia perdido. Ele está dizendo que esse é o projeto, que eles não estão entendendo, que está incomodando. Ele é esse que busca a dracma perdida, a ovelha perdida. E aí, a partir do 11, a figura do pai aparece. A proporção é um pouco maior, porque agora são 2 filhos, um deliberadamente quer se perder, o outro está perdido achando que está achado. E aqui se tornam as 2 figuras, a dos fariseus e as dos publicanos. Um filho aqui é o publicano e o outro é o fariseu. E ele está dizendo qual é a relação que eles estão tendo com o pai. Como o publicano vê o pai, como que o publicano caminha em direção ao pai, e como o fariseu está percebendo o pai. E ele está dizendo que da mesma forma que o publicano está perdido, o fariseu também está. A questão é que o fariseu está perdido dentro, é o filho mais velho, e o publicano se perdeu do lado de fora da casa. Então eu quero hoje conversar um pouco sobre isso, porque de alguma forma a gente pode se encontrar em um desses 2 caminhos e que Deus nos dê a graça de ter o entendimento certo dessa relação. Tem hora que isso se torna a expressão de gente que já pertence e está enxergando o pai de uma maneira equivocada, e aqueles que decidiram se distanciar e acharam que a vida pode ser vivida longe do abraço e do amor do pai. Ok? Dito isso, vamos lá então agora para a parábola. A partir do 11, continuou. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.
Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. É o publicano. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa é a relação do pai a partir de Jesus com o publicano. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aí, o fariseu, aquele grupo religioso, chega na festa. Ora, o filho mais velho estivera no campo, trabalhando, fazendo a coisa de Deus andar, cuidando do ambiente religioso, das leis de Deus. Quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Eles têm muita dificuldade com festa, com alegria, né? Clamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, aquele sem vergonha que saiu daqui, lembra, esses dias atrás? Que desrespeitou o pai, pegou o cheque dele, descontou no banco, já levou a parte dele, fez uma festa. Voltou igual um maltrapilho. E o seu pai, a felizão da vida, amigo. É ele, tá aí. É. E teu pai, verso 27, e teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, onde já se viu o pai abraçar publicano e pecadores. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. E essa figura de dizer: é seu irmão. E olha só que interessante. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo. É o fariseu. Sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não é irmão dele, é filho do pai, mas não é irmão dele, é teu filho. Ele é um que olha, são dois irmãos, fala: BC, é teu filho. Vindo este teu filho, no verso 29, 30, vindo, porém, este teu filho, que dispersou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este seu irmão. É engraçado isso, né? O mais velho chega para o pai e fala: teu filho. Aí o pai olha para ele e fala: teu irmão. Ele é teu irmão. Por mais que você não goste dele, ele é teu irmão. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Na hora que a gente quer escolher o irmão que a gente tem,
Ou a gente faz uma lista de adoção para Deus e fala, ó, somente esses. Esse é o filho mais velho. E é essa primeira figura que eu gostaria de conversar para depois entrar naquele desrespeitoso garoto que pega o que não deve na hora errada e vive dissolutamente pensando que a vida pode ser vivida de aventuras. Mas esse filho mais velho é essa figura que o tempo todo estará no Evangelho e gerando tensão. Você lembra daquela historinha que o próprio Jesus disse? Ele chega um senhor, um trabalhador, dono de um grande empreendimento, chega para os seus 2 filhos e diz para um, filho, vai fazer isso. Esse filho publicano olha para o pai e fala, não vou não. Esse negócio aí, estou com uma preguiça enorme, vou ficar deitado no sofá, vou fazer nada que o senhor está me mandando não. Aí chega para o outro, para o fariseu, e fala, filho, ou meu servo, vai cuidar das coisas do campo? Ele fala, com certeza, agora, estou saindo. O que o senhor quer que eu faça? Não, faz tudo o que tem que ser feito. Fariseu. Quando o dono dá as costas, o publicano fica com peso de culpa, fala, rapaz, é tão fácil fazer esse negócio aí, eu falei que não ia fazer, mas eu vou fazer sim. Eu vou lá, vou cuidar do negócio. Ele vai lá e resolve todo o problema daquele dia no espaço do Pai. E aquele que havia dito que faria, falou, quer saber? Ele não vai conferir isso hoje não, vou deixar isso aí para depois. Eu vou dar uma disfarçada aqui, vou dar uma enganada. Vou fingir que fiz, coloco isso debaixo do tapete, está tudo resolvido. Esse é o fariseu. Depois, em um outro momento, eles se encontram também, a partir das histórias de Jesus. Está lembrado daquelas 2 figuras orando em praça pública? Quando o publicano chega, olha para o alto e fala, eu sou um sem vergonha, um corintiano desqualificado, sem lenço e documento, vida difícil, pecador miserável, não tem nada, não sou nada. Se o senhor puder dar uma olhadinha para mim aqui, eu estou publicano. Aí vem o fariseu e diz, eu dou o dízimo da hortelã, de tudo, eu sou alguém, estou lá, domingo de manhã, estou lá, domingo à noite, faço tudo certinho, cuido todas as coisas, e eu estou aqui para reivindicar, para dar uma carteirada, porque o senhor sabe quem eu sou. Eu te agradeço, porque esse miserável que ora do meu lado aqui, eu sei que ele não é nada, muito obrigado porque eu não sou ele. Obrigado porque eu sou uma pessoa que não tem nada a ver com ele. Obrigado porque ele é ele e eu sou eu. Deus me livre, o Senhor ter me feito como esse homem. É o fariseu. Em outro momento, eles também fazem parte da história de Jesus. Está lembrado daquela historinha de um que é perdoado diante do juiz? Ele tem uma dívida pesada que merece um castigo pesado. Ele chega diante do juiz, o juiz fala, amigão, hoje eu estou com o coração muito tranquilo. Hoje eu estou aqui para perdoar a dívida. É o fariseu. Sai daqui, amigo. Promissória rasgada, vai viver sua vida, não me deve nada. Está liberado. Ele sai e encontra o publicano, que tem uma dívida muito menor com ele. E aí esse publicano fala, amigão, já que você ganhou perdão lá, vamos fazer um negócio. Você está no lucro. Você devia muito mais do que eu, não devia? Você teve um perdão brutal. Vamos fazer um acordo? Já que você foi perdoadaço, perdoa um pouquinho. Pega aí um pouquinho desse perdão e faz esse miserável publicano ser perdoado. Aí o fariseu fala, não, o que é isso, amigo?
Aqui o departamento é outro. Eu sou perdoado porque eu mereço esse perdão. A graça é só para mim. Que negócio que é esse? Vou mandar castigo, vai ser preso, leva a chibatada. Cadê o dinheiro? Tem cheque? Não tem cartão de crédito? Não tem. Entra no limite de cheque especial? Não, amigo, eu estou estouradaço. Não tem. Então falou, então vem para cá, fecha a cela e bate nesse miserável aí, até ele entender o que significa dever para um fariseu. Então essa história, esse rompimento que o tempo todo está acontecendo na vida e ministério de Jesus. Ele está anunciando que ele não tem parte com esse comportamento e com essa consciência de homens que estão vivendo o tempo todo sem um olhar de graça e de amor para o mundo. É esse filho que geograficamente está perto, está vivendo do ladinho do quarto do pai, mas que não consegue entender a beleza graciosa da vida, que não consegue entender o motivo que nos leva a fazer alguma coisa ou desenvolver algo para o Senhor. De gente que olha para o pai e não consegue enxergá-lo como pai, mas o tempo todo está dizendo que ele é um senhor e ele é um escravo. Um dissabor terrível da vida, que gera um incômodo quando ele vê alegria nos lábios de um homem, de uma mulher pecadora. Agora, o que isso simboliza, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com você, que vive essa realidade do reino de Deus já há muito tempo. Que começou unicamente pela graça e depois começou a achar-se merecedor pelo serviço. Que teve o contato, primeiramente, com o Pai, e hoje só consegue dizer que Ele é Senhor de todo mundo, e como Senhor, Ele tem determinadas regras que devem ser cumpridas. E a gente vive uma ginástica para impressionar Deus. A gente começa a viver essa crise, a possibilidade de viver essa crise a partir do 26, de achar que o reino de Deus é um reino de competição do amor do Pai. Onde a gente começa a imaginar o que a gente pode fazer para ser mais amado ou menos amado. A gente fica incomodado com um pecador arrependido que chega e vai sentando na mesa, como se tudo pertencesse a ele desde sempre. E a gente fala, há quanto tempo a gente está aqui ralando duro, e não há um reconhecimento da parte do Senhor. E esse daí chegou agora, e está todo mundo fazendo festa, e eu que estou aqui, todo domingo, e ninguém faz nenhuma festinha para mim. Eu não recebo nenhum pulinho, e agora chega esse desrespeitoso. E o senhor está fazendo uma festa, há uma celebração eterna. Qual é o critério disso? Gente que começa a caminhar unicamente, suficientemente pela graça de Deus e de repente começa a fazer da sua jornada, da sua experiência, da sua história de dedicação, uma história de mérito. E aí a gente está aqui, cantando essas músicas, ouvindo as pregações, desenvolvendo o ministério, mas a nossa consciência é a consciência daqueles que chegam para o Pai o tempo todo dizendo, eu estou merecendo alguma coisa, porque eu estou te servindo, eu estou te servindo, eu estou te servindo, e a gente já não consegue mais ver
esse universo todo que se abriu através do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, e um Cristo que falou, pode chegar, pode se aproximar, tudo que existe aqui é de vocês. Você está reclamando de um cabritinho que eu matei para o seu irmão. Todos os cabritos que estão aí são seus. Enquanto um, geograficamente, está distante, mas no coração já começa a se aproximar, porque lá longe ele já está se arrependendo. Aquele que está aqui do lado, muitas vezes está muito mais distante do que aquele que geograficamente longe está. Quando o coração está com o sentimento equivocado, pode ser que alguém que está lá na esquina, 5 quadras daqui, esteja mais próximo de Deus do que você que já está aqui há mais de 1 hora, dizendo que está junto dele. Porque quem sabe esse cara que está aqui a 1 quilômetro, ele está se arrependendo e dizendo, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou perdendo esposa, filho, eu quero voltar para Deus. E ele já está se preparando para domingo que vem, na agenda dele, ter um encontro comunitário. E a gente chega aqui, diante de Deus, dando carteirada em Deus. Achando que a gente está recebendo menos do que devia. A gente chega aqui carregando uma amargura e um peso terrível, porque a gente está fazendo alguma coisa para Deus. A gente chega aqui contabilizando o dia que a gente vai desistir desse negócio. A gente chega aqui torcendo para que dezembro chegue, porque na virada do ano é um momento ideal para largar algumas coisas. Então a gente está tentando resolver o nosso problema, porque esse negócio de servir esse pai todo está premiando gente inconsequente, não é com a gente. Será que esse comportamento tem hora que não toma o nosso coração? Esse desencanto de uma ação onde a gente para de ver Deus como Pai, de ver publicanos e pecadores como irmãos. A gente o tempo todo está avaliando se realmente faz sentido viver o reino de Deus e servi-lo com todas as forças do nosso ser. Esse é um grande problema. Isso a gente vai lidar o tempo todo da nossa jornada. Porque tem hora que a gente começa como esse pródigo arrependido, que vai voltando e dizendo, caindo em si, mas depois de um tempo, vivendo, para dentro da casa do Pai, dormindo do ladinho dele, a gente começa a dizer para ele que a gente merece mais do amor dele do que aqueles que estão chegando nesse exato momento. Geografia que diz se a gente está tendo uma relação adequada com o Pai é o coração. Geograficamente, vocês estão aparentemente dentro de um ambiente social que demonstra que você tem uma relação de pai e filho. Mas é o seu coração que denuncia se essa relação geográfica, social, de um culto comunitário é realmente a relação da vida. Se aqui dentro, o prazer, a alegria, nele está toda a sua fonte de vida.
essa compreensão que você nasceu unicamente para adorá-lo e glorificá-lo acima de todas as coisas. É aí. Ou você já está com esse filho inquieto, louco para sair daqui, mas tem um medo enorme do que pode acontecer se você deliberadamente dizer para si mesmo que da porta para fora é o seu mundo. E o que faz você estar aqui é o medo do que pode acontecer fora daqui e não o amor que você sente por Deus. Porque há um silêncio do pai quando o filho mais novo pede, mesmo que seja uma coisa desrespeitosa, está afrontando. É uma coisa que os vizinhos não aceitam de maneira tranquila. É um filho que chega e fala, me dá aquilo que você deveria me dar depois da sua morte. Ou seja, você está valendo muito mais morto do que vivo. Vou matar essa relação como? Vou matar essa relação me dando o que é meu, porque eu quero isso, me dá parte da herança. E há um silêncio no pai. Porque só há interesse no pai em manter filhos que estão andando com ele pelas amarras invisíveis do amor. Se alguma coisa faz você estar neste lugar que não seja unicamente, profundamente o amor a Deus, meu amigo, não perca o seu tempo. É melhor ser um louco deliberado como o mais novo, que vai viver a aventura de estar do lado de fora do portão da casa, mas com coragem de ser um pecador deliberado, do que viver aqui dizendo, eu não te amo, mas eu tenho medo de sair daqui. Porque a dimensão da relação é o amor. O amor a Ele, que se derrama no próximo. O amor a Ele, que se revela no irmão que está ao lado. A gente pode manter uma comunidade, uma igreja a partir do medo. Encher você de medo e você fica com um pavor terrível de viver para o lado de fora do portão. Mas não faz sentido para o pai. Agora vamos para o mais novo. Esse menino inconsequente. Que chega para o pai e fala, ó pai, eu quero viver como se o Senhor não existisse. Porque viver a prática deliberada do pecado é um ateísmo. Eu digo que ele não existe, que o Pai não existe, e aí eu faço o que eu quero. Porque não tem um absoluto, não tem uma referência moral, não tem uma referência de conduta. Então eu anulo essa referência de Deus, Pai, e aí eu vivo o que eu quero viver. A prática deliberada, consciente do pecado é a declaração de gente que olha para o alto e fala, eu sou o senhor da minha própria história e dono dos meus dias, e eu vou viver a aventura que me cabe. É isso que esse menino está dizendo. E aí ele vai. Cerveja até o último gole. Do baseado até a última ponta. Do pó até a última carreira. Das meretrizes, a mais bela e a mais formosa. E ele vai vivendo. Dançando funk e curtindo. No final da noite, tenho herança. Passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão. Uma hora a fatura chega.
Pecado, em algum momento, traz sobre nós o preço de abusar sobre ele. E a fatura chegou. E aí, a hora que ele olha para si, ele está vivendo com os porcos. E a sua fome é tanta que ele olha o que o porco está comendo e está dizendo, ele não quer comer o porco. A fome dele é tão grande que ele deseja comer a comida do porco. Aí ele lembra do pai. Essa beleza do arrependimento que começa na vida de um homem antes mesmo dele perceber. Uma coisa que ele não produz. E aí fala que ele caindo em si. Porque a única forma da gente se conhecer é conhecendo Deus. E a única forma da gente, à medida que eu vou conhecendo Deus, vou me conhecendo. E cada vez mais que eu percebo quem Ele é, eu percebo o meu pecado. E eu percebo que pecado não foi uma coisa que cometi, o pecado é uma coisa que eu decidi ser. É o erro que eu me tornei na relação. É aquilo que eu não deveria ter sido. E fazer foi só uma consequência do que me tornei. O pecado não é um fato para além, o pecado é uma consequência de alguma coisa que tomou você. Você começa a pecar porque você deixou com que isso tomasse conta das áreas da sua vida e você se permite viver essa loucura de atos como se Deus não existisse, como que o Pai tivesse realmente falido na sua história. E aí, ele diz, eu vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai. Mas eu sou tão pecador que acho que filho já não dá para ser. Eu vou ser um trabalhador. E aí o meu quarto vai ser um puxadinho. Eu vou tomar café com os serventes na salinha do fundo. A picanha de domingo eu não vou mais comer. Eu vou chegar para ele e vou dizer, pai, eu realmente sou um sem vergonha. Sua mesa já eu não quero mais. Não é uma questão do senhor me convidar ou não. Eu já não acho que esse é o lugar para mim. Eu errei tanto, pai. Eu pequei contra ti, contra os céus e a terra. Pequei contra tudo que estava à minha volta. Eu pequei. Isso ele está no caminho de volta dizendo, eu pequei. E esse que está aqui na casa está dizendo que o pai não pode agir desse jeito. Olha, enquanto esse lá longe está tão perto, esse aqui perto está tão longe. Ele vai voltando. E aí surge a figura do pai. O verso 20 fala que ele, levantando-se, foi para o seu pai. Essa caminhada do arrependimento, né? É o cair na graça que vai caindo para cima, que vai caindo para Deus, que vai caindo no colo do Pai. E aí, de repente, aquele maltrapilho, diz o verso 20,
longe, o seu pai o avistou. E parece que o pai está todo dia dizendo, hoje ele volta. Daqui a pouco ele aponta. Daqui a pouco ele aparece. Não é? O pai está... Qual é a ocupação do pai? A ocupação do pai é ver se hoje é o dia que ele vai voltar. Se hoje é o dia que ele se arrepende. Se hoje é o dia que ele cai em si. E aí, compadecido dele, o pai avistou. Aí esse pai correndo, porque só chega perto do pai aquele que o pai se aproxima. Antes de eu pensar que fui eu que cheguei, é ele que veio. Antes de eu imaginar que foram as minhas pernas que me conduziram ao pai, ele diz, foram os meus pés que me jogaram para você. O pai vem correndo, enquanto o maltrapilho mal consegue andar. Porque as pernas que promovem o encontro não são as pernas humanas. São as pernas do eterno Pai. E aí a hora que ele vai falar, o Pai abraça. A hora que os lábios vão abrir, o Pai beija. E aí a hora que ele encontra um espaço diante desse encontro carregado de afeto, de ternura e de amor, em meio àquele encontro do beijo, do abraço, da alegria, do coração do pai pulsando de forma acelerada. O pai percebendo que agora ele está tudo em casa. O publicano chegou. O pecador arrependido está agora nos braços daquele que o protege. O pecador reconheceu que a justiça própria não pode torná-lo justo. A justiça será a justiça do Pai e não a dele. Ele encontra um espaço e diz, não sou digno de ser chamado teu filho, porque é assim que a gente chega o tempo todo para ele, porque a gente chega sem justiça, sem mérito. A gente chega para o pai e fala, você não deveria ser, não porque há alguma coisa errada em você, porque eu não sou o que eu deveria ser. Eu não faço o que eu deveria fazer. Eu não penso o que deveria pensar. Mas o pai faz como que se essa conversa fosse louca e diz, fica quieto, garoto. Vem cá, meus servos. Pega aquela roupa que eu acabei de comprar ali. Aquela melhor roupa. Roupa novinha que está no plástico. Traz para ele. Pega. Está lá no meu quarto, na caixinha, na última gaveta, pega o anel. Está descalço. Pega a sandália. Aquela bonita. Com cordões. Pega lá. Dá uma olhada ali no que tiver de melhor. Dá uma olhadinha no novilho mais fofinho possível. Mata. Porque tem festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. É meu filho. É meu filho. É meu filho. Aí ele olha para o mais velho e fala, meu filho. Meu filho. Meu filho. A cada semana,
Homens pecadores que caem em si durante a semana apontam no final dessa estrada pecaminosa de distanciamento do Pai. E o Pai vai abraçar esses homens e encontrá-los. E esses maltrapilhos entrarão e sentarão ao seu lado. Você vai olhar nos olhos deles e vai dizer: você é meu irmão. E todos vocês saberão que essa relação unicamente está baseada na graça de Deus. E daqui a 10 anos, depois de caminhando com o Pai, que você não vire esse filho que acha que o que ele quer é seu serviço, porque sempre o que ele deseja é o seu coração. Ele não está querendo um serviço seu. Ele está querendo o seu coração e o seu amor por ele. Amém. Que hoje seja o dia de homens e mulheres se encontrarem com o seu Pai. Vamos orar.